Você já parou para pensar o que pode fazer uma menina de 18 anos, rica, bonita, com toda uma vida promissora pela frente, matar os próprios pais enquanto dormem? E se eu te disser que isso aconteceu em um dos bairros mais caros de São Paulo, o Brooklyn? Então me diz, será que qualquer um de nós está salvo? Eu sou o Scarface e hoje a gente vai falar de um dos casos que abalou o Brasil e até hoje deixa muita gente revoltada, o caso Suzanne von Richthofen. O que você está vendo aí é o mesmo rosto que sorriu enquanto um país inteiro tentava entender o impossível. Mas para entender o que aconteceu naquela casa, a gente precisa voltar em um julgamento que começou muito antes do crime. O julgamento de Suzanne aconteceu em julho de 2006, quase 4 anos depois do crime, mas a sensação era de que um país inteiro ainda estava preso naquela madrugada do dia 31 de outubro de 2002. O tribunal estava lotado, câmeras, flash, gente brigando por um lugar para conseguir ver de perto. Parecia um espetáculo e, vamos ser sinceros, de certa forma era exatamente isso. No meio de tudo aquilo, ela fez o que ninguém esperava, sorriu. Só que não aquele sorriso nervoso de quem está se defendendo. Era frio, calculado, como se o julgamento fosse só mais uma parte do roteiro que ela mesma escreveu. O promotor Roberto Tardelli olhou para ela e disse uma frase que o Brasil não esqueceu até hoje. Não existe crime mais frio do que o da própria filha que mata os pais. Enquanto ele falava, ela não desviava o olhar, nem piscava. Era como se ela não tivesse nada a ver com aquilo. E foi aí que nasceu o mito. A menina do Brooklyn, loira, estudada, de uma família rica que virou símbolo do impensável. A filha que sorriu diante de um país inteiro. Mas o que pouca gente percebeu é que esse tribunal não foi o primeiro palco de Suzanne. O primeiro, ela montou logo depois da noite do crime, em 2002, quando o sangue ainda escorria pela cama dos pais e o plano parecia perfeito. O sobrenome Richthofen, que um dia abriu portas na elite paulista, passou a ser uma maldição. Uma sombra que seguiu cada pessoa ligada a ela, mesmo quem não teve culpa de nada. Foram 5 dias de julgamento com 7 jurados incomunicáveis. Na votação, Suzanne foi condenada por 4 dos 7 jurados. Daniel também não foi condenado por unanimidade. Christian foi o único que todos votaram a favor da condenação. No final, as penas foram, para Suzanne e Daniel, 39 anos e 6 meses. Para Christian, 38 anos e 6 meses. No dia 30 de outubro de 2002, a mansão dos Richthofen no Brooklyn parecia igual a qualquer outra, mas por volta das 10 da noite, a rotina começou a sair dos trilhos. Suzanne levou o irmão mais novo para uma lan house que era conhecida como Cyber Café. Disse que voltava logo, mas o que ele não sabia era que aquela era a última vez que ele ia ver os pais com vida. Suzanne volta para casa. Esperou as luzes dos quartos se apagarem e, por volta da meia-noite, abriu o portão para Daniel e Christian Cravinhos entrarem. Eles vieram no Volkswagen Gol dela com barras escondidas. O combinado era simples e brutal. Enquanto ela ficava no térreo, os dois subiram as escadas. O pai Manfred e a mãe Marisia foram atacados ao mesmo tempo enquanto dormiam. Depois abafaram o som com uma toalha e o silêncio tomou conta da casa. Minutos depois, os 3 começaram a encenação. Suzanne espalhou papéis, abriu o cofre, bagunçou gavetas. Deixaram a arma do pai ao lado dele como se fosse um latrocínio. Só que a polícia de São Paulo já está acostumada a ver esse tipo de cena o tempo inteiro e nada ali fazia sentido. Por volta de 1h30 da manhã, eles deixaram o Brooklyn e seguiram para o Motel Colonial na região da Avenida Santo Amaro. Ficaram um pouco mais de 1 hora na suíte presidencial, o suficiente para fingir normalidade, criar um álibi e apagar os rastros. Depois voltaram para o cybercafé e encontraram Andrés ainda jogando. Suzanne entrou rindo, falando com ele, pagou o tempo, tudo com a calma de quem volta de um passeio qualquer. Já passava das 3h30 da manhã quando o carro parou na frente da mansão. Os irmãos Cravinhos deixaram Suzanne e Andrés no portão e foram embora. Ela viu a porta entreaberta, fingiu estranheza e entrou na casa.
Quando viram que a casa tinha sido invadida, ela decidiu sair porque estava com medo de que os ladrões ainda estivessem lá dentro. Em vez de chamar os vizinhos, ela liga para Daniel, o namorado. Disse que a porta estava aberta e que algo estranho tinha acontecido. Depois ela liga para a polícia e informa o que aconteceu. Por volta das 4h20 da manhã, as viaturas chegaram. Os policiais entraram na casa, subiram as escadas e encontraram o casal morto no quarto. Lá fora, Suzane esperava com Andréas, quieta e imóvel. Um dos policiais, o Alexandre Paulino, se aproximou e deu a notícia. Disse que os pais estavam mortos. E ela, sem mudar nenhum tom, respondeu: "Sabe o quê? Tá, e o que eu faço agora?" O PM nunca esqueceu disso. Disse que, naquele instante, percebeu que tinha alguma coisa errada, porque nenhuma filha reage assim ao ouvir que os pais dela morreram. E é por isso que, até hoje, o que assusta nessa história não é só o som dos golpes, é o que veio depois. Hoje, Suzane Louise Magnani Muniz vive em Angatuba, uma cidade pequena no interior de São Paulo. Depois de 2 décadas presa, ela tenta uma nova vida longe dos holofotes. Em 2023, saiu do regime fechado, casou-se com o médico Felipe Muniz e no começo de 2024 teve seu primeiro filho. Suzane abriu o próprio negócio, o chamado Ateliê Su Entre Linhas, onde trabalha com costura e vendas online. E sabe o que é curioso? Enquanto eu estudava para poder fazer esse vídeo, eu decidi entrar nas redes sociais dela. E sabe o que espanta? Ela tem 55 mil seguidores. Parte do que ela vende na loja dela são havaianas personalizadas com bijuterias. E agora segura essa. Cada havaiana custa R$150. O mesmo chinelo que você compra por R$30 em qualquer esquina. E acredite, ela não vende pouco. Quem mora na cidade diz que Suzane leva uma vida discreta, anda pelas ruas normalmente e pouca gente a reconhece. Mas para quem conhece o passado, a dúvida continua. Ela mudou ou só aprendeu a interpretar o papel de uma mulher comum? Os Richthofen eram uma família da elite paulistana. Viviam no Brooklyn, bairro nobre de São Paulo, em uma casa ampla e silenciosa. De fora, parecia o retrato da estabilidade. O pai Manfred era um engenheiro respeitado e que na época atuava como diretor da Dersa. A mãe Marísia era médica psiquiatra, 2 filhos bem criados, estudando nos melhores colégios. Dentro da casa, a rotina era organizada, quase metódica. Manfred era exigente, disciplinado, e Marísia mantinha tudo sob controle, do estudo até a hora de dormir. Nada muito fora do padrão, e por um tempo, isso até que parecia dar certo. Mas conforme Suzane crescia, começou a se distanciar. Enquanto os pais impunham regras, ela queria liberdade. Foi nessa brecha entre obediência e desafio que nasceu o conflito. Enquanto Suzane planejava a morte dos pais, havia alguém ali dentro que carregaria cicatrizes invisíveis por toda a vida. Foi através do irmão mais novo, o Andréas, que Suzane conheceu Daniel Cravinhos em 1999. Andréas era apaixonado por aeromodelismo e costumava frequentar um clube na zona sul de São Paulo, onde Daniel trabalhava como instrutor. Foi ali que os dois se tornaram próximos, Andréas como aluno e Daniel como professor. Foi em 2000 que Daniel, com 20 anos, e Suzane, com 16, começaram a namorar. Ele morava em São José dos Campos, de origem simples, e ganhava vida como instrutor e montador de aeromodelos. O contraste entre os dois mundos era evidente. Enquanto Suzane vivia cercada de conforto e regras, Daniel levava uma vida livre, sem limite e sem padrões. No começo a aproximação era inocente, mas logo virou um namoro intenso. Suzane se encantou pela ideia de viver fora da bolha da família e Daniel por uma vida que ele nunca teria acesso. Um alimentava a fuga do outro. Em 2002, 3 meses antes do crime, os pais de Suzane viajaram de férias para a Alemanha. Durante esse período, Daniel chegou a morar na casa dos Richthofen. Os dois aproveitaram dias sozinhos, saíam, recebiam visitas e a rotina de controle que os pais mantinham desapareceu. Quando o casal voltou, encontrou a filha totalmente diferente, mais distante, mais rebelde e cada vez mais determinada a viver ao lado dele.
A relação foi ficando obsessiva. Motéis, brigas, desobediência e fugas. Manfred e Marisa tentaram conter, proibiram o namoro, cortaram a mesada, tiraram o carro. Mas quanto mais eles tentavam afastar, mais ela se aproximava. E foi a partir daí que o plano começou a nascer. O crime de Suzane não foi fruto do impulso. Ele nasceu aos poucos dentro da cabeça dela e de Daniel. Os dois começaram a discutir a ideia semanas antes da noite do dia 31 de outubro. Testaram horários, conversaram sobre como entrar na casa sem levantar suspeitas e pensaram em uma forma de simular um assalto. Só que Daniel sabia que sozinho ele não ia conseguir fazer isso. E foi aí que o irmão dele, Christian Cravinhos, entrou na história. Não por envolvimento emocional, mas por necessidade e interesse financeiro. A arma usada não foi uma marreta como muita gente acredita. Daniel fabricou uma barra de ferro com pedaços de perfis metálicos de prateleira, como esses perfurados de oficina. Uma ferramenta improvisada, mas com poder suficiente para matar com pouco barulho. Era simples, quase silenciosa e brutal. No dia 30 de outubro, um dia antes do crime, fizeram a última reunião. A sequência estava definida. Suzane abriria o portão, desligaria o alarme e daria o sinal. Daniel e Christian subiriam as escadas direto para o quarto do casal e, depois da execução, encenaria o assalto. Na madrugada seguinte, Suzane ficou no térreo de casa. Enquanto isso, lá em cima, Daniel e Christian desferiram ao menos 17 golpes com a barra de ferro. Quando os golpes pararam, o plano entrou na segunda fase: espalhar papéis, abrir o cofre e simular o latrocínio. Mas a encenação perfeita começou a ruir muito antes do que ela imaginava, e existe um ponto sombrio nesse plano que nem a polícia e nem a justiça conseguiram explicar completamente. Logo nas primeiras horas, a polícia percebeu que a cena do crime não convencia. Havia umas caixas de joias dentro do lixo. Aí, de repente, a Suzane mais ou menos se manifesta assim: doutor, eu posso pegar umas caixas dessa de recordação do meu pai? Eu falei, pode. Se você está sem as joias, para que guardar a caixa? Eu falei, essas joias estão guardadas. Eles estão com as joias. Ali foi a minha convicção de que eles tinham feito o crime. Parte da casa totalmente revirada, outra parte impecável. Vários itens de valor não foram levados, apenas alguns outros itens que eu vou te falar um pouco mais na frente. Parecia só uma tentativa mal feita de parecer um assalto. A primeira coisa que chamou a atenção foi a arma do pai deixada ao lado do corpo. Ninguém que invade uma casa para roubar deixaria um revólver carregado para trás. E mais, quem é que cometeria um latrocínio usando barras de ferro ao invés de uma arma de fogo? Os investigadores logo perceberam que tudo ali foi montado. O falso arrombamento, o cofre aberto, objetos intactos e uma calma estranha de Suzane durante o tempo todo. No dia seguinte ao crime, no dia 1º de novembro de 2002, aconteceu o enterro dos pais de Suzane. Ela abraçava o irmão, mas tudo parecia armado, sem lágrimas, sem desespero, sem o impacto que se espera de uma perda como aquela. E além de tudo isso, tem as roupas que ela usava, um detalhe que diz muito. Entre os dias 2 e 3 de novembro, um delegado voltou à mansão para dar sequência às investigações. E o que ele viu ali foi totalmente o oposto que se esperava de uma filha em luto. Após o enterro, aquele momento de tristeza e tudo mais, teve uma festa na casa da garota, da Suzane. Então, muito estranho. E eu estava com uma equipe já de campana, já naquela casa. E eles me ligaram: chefe, tá rolando uma festa aqui. Teu pai e tua mãe morrem e você vai dar uma festa? Que conversa. Suzane estava de biquíni, sorrindo e recebendo amigos como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento foi decisivo para reforçar a suspeita de que alguma coisa estava errada. Ali, a polícia começou a entender que Suzane poderia estar muito mais envolvida do que todo mundo achava. No dia do crime, alguns itens foram levados da casa. Algumas joias e algumas notas de dólares
euros e reais também. E na mesma manhã do assassinato, ainda no dia 31, Christian Cravinhos apareceu em uma loja de motos e pagou em dólares por uma Suzuki 1100 e pediu para colocar o veículo no nome de uma outra pessoa. Nem um pouco suspeito, né? O vendedor que conhecia ele estranhou, sabia que Christian não tinha dinheiro para aquilo, e como o caso Richthofen estava nas manchetes, resolveu avisar a polícia. Mas talvez o erro mais grotesco de todos tenha sido o álibi. Suzane foi até um motel com Daniel naquela noite, e para provar que estiveram lá, ela fez questão de pedir nota fiscal. Mas aí me fala, quem é que vai no motel e pede nota fiscal? Essa tentativa desesperada de parecer inocente acabou virando uma das provas mais absurdas do caso. Mas agora voltando lá no Christian, os investigadores seguiram o rastro da compra e começaram a juntar as peças. Passaram-se dias de interrogatórios, versões contraditórias e mentiras, até que na madrugada do dia 8 de novembro de 2002, Christian cedeu à pressão e confessou o crime. Logo depois, Daniel e Suzane também confessaram. O país inteiro descobriu que ninguém queria acreditar. O crime não tinha sido obra de ladrões, nem um assalto que deu errado. Tinha sido planejado dentro da própria casa. Depois das confissões, o caso se espalhou pelo país e foi aí que começou a parte mais confusa da história, as versões. Durante o julgamento, a defesa de Suzane alegou que o pai, Manfred, era autoritário e que ela vivia sob pressão constante. Chegaram a falar em abusos psicológicos e até sexuais, uma tese que também foi usada pela defesa de Daniel Cravinhos como uma possível motivação para o crime, só que nenhuma prova confirmou nenhuma dessas acusações. A promotoria chamou tudo de tentativa de manipulação. Bateu! O senhor bateu! O senhor bateu! Foi dormindo que o senhor o matou. E é por isso que os jurados precisam votar. Pela ordem. Eu acho uma atitude muito covarde do doutor procurador. Não, nós estamos falando sobre a prova do processo. Com todo respeito, nós estamos falando sobre a prova do processo. Dá licença. Não vou admitir a intervenção. Não vou admitir a intervenção. Também vieram à tona os motivos financeiros. Sem a aprovação dos pais, Suzane teve a mesada cortada e ficou sem acesso às contas. Pouco tempo depois, ela e Daniel começaram a falar sobre casamento e sobre o dinheiro da herança. A polícia calculou que Suzane herdaria cerca de 11 milhões de reais. Só que para você ter uma noção, se você for converter esse valor para os valores atuais, isso daria alguma coisa em torno de 44 milhões de reais. Os laudos psicológicos só aumentaram a confusão. Um perito descreveu Suzane como manipuladora, dissimulada e egocêntrica. Outro, contratado pela defesa, dizia o contrário, que ela era dependente emocional e influenciável. Dois diagnósticos opostos para uma mesma pessoa. Mas e aí? Em qual você acredita? Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Fala, um beijo, olha. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Sei como que ele tá. Gordão! Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava fazer. O que ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era pra fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. Logo depois, Suzane pede para encerrar de vez a entrevista. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite. Eu não, por favor. Não tem vontade de falar do que aconteceu de novo? Toda vez que eu falo isso, nossa, dói muito em mim. Dói muito lembrar da minha mãe, lembrar do meu pai e ter que estar falando, ter que estar lembrando, ter que estar lembrando daquele maldito de novo. E foi esse espaço entre versões, laudos e acusações que o caso se tornou num espelho próprio do país. Metade via Suzane como um monstro, a outra metade como um resultado de uma família que desabou por dentro. Mas enquanto o país se dividia, Suzane já se preparava para a próxima etapa, a prisão Tremembé.
Depois da condenação, Suzane foi transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. Um lugar isolado, cercado por muros altos e conhecido por abrigar os nomes mais famosos do Brasil. Ali dentro, ela dividiu espaço com Elise Matsunaga, Ana Carolina Jatobá e outras mulheres que também ficaram conhecidas por crimes que pararam o Brasil. Mas essa prisão não era só um presídio, era um pequeno mundo com suas próprias regras de poder, hierarquia e silêncio. De acordo com relatos de agentes e ex-detentas, Suzane se adaptou rápido, conquistou privilégios, ocupou funções internas e manteve uma imagem de disciplina exemplar. Costurava, estudava, frequentava cultos e aos poucos se tornou uma das presas mais influentes da prisão. Mas a influência ali dentro nunca vem de graça, você sabe disso e eu sei disso. Por trás da rotina controlada, haviam alianças, favores e relacionamentos que garantiriam proteção e acesso. E foi nesse contexto que surgiu Sandrão, uma das detentas mais temidas de Tremembé. Sandrão já estava presa há anos, respeitada por outras internas e com histórico de violência. Tinha poder, voz e influência entre as presas e até sobre algumas agentes. Ela tinha se envolvido com Elise Matsunaga, o que já mostrava o peso do nome que ela carregava lá dentro. Com o tempo, Suzane se aproximou e o relacionamento com Sandrão garantiu proteção, status e liberdade de circulação dentro da unidade. Quem conhecia a rotina dizia que ela era raramente contrariada. O nome Suzane passou a abrir portas mesmo atrás das grades, o que é uma grande ironia. Mas como tudo naquele lugar, esse equilíbrio também tinha prazo de validade. O relacionamento entre elas terminou em meio a brigas e desconfianças. Sandrão foi transferida e Suzane mais uma vez saiu ilesa, mantendo a mesma postura, calma, educada e intocável. E alguns anos depois, ela já era vista como exemplo de comportamento, com o direito a estudar, trabalhar e sabe mais o quê? Exato, sair no Dia das Mães. Enquanto o país tentava entender Suzane, ninguém olhava para quem sobreviveu. Andrés von Richthofen tinha 15 anos quando perdeu os pais e a irmã no mesmo dia. O garoto que naquela noite jogava na Lan House, do nada se viu no meio de um pesadelo que nunca terminou. Ele foi morar com os parentes, tentou seguir uma vida normal, e aí vieram as crises, o isolamento, as internações. A imprensa chegou a noticiar que ele tinha sido encontrado vagando pelas ruas, sem documentos e sem rumo. Anos depois, Andrés reapareceu em público, visivelmente abalado. Tentou evitar as câmeras e as perguntas. Nunca voltou a falar sobre o caso, muito menos sobre a irmã. Segundo pessoas próximas, ele rompeu completamente com Suzane. Não a visita, não fala com ela e não responde mensagens. É como se a irmã tivesse morrido junto com os pais. E aí é o que eu sempre falo, são essas feridas que ficam abertas para sempre que nós vemos o real preço da tragédia. Depois de 2 décadas, o caso Richthofen continua ecoando mesmo fora das celas. Christian Cravinhos deixou a prisão em 2017, mas um ano depois, em 2018, foi preso novamente, acusado de agredir uma mulher e tentar subornar os policiais. Cumpriu nova pena e mais tarde, agora em 2025, voltou ao regime aberto. Daniel Cravinhos foi solto em 2018 e segue em liberdade até hoje, vivendo longe dos holofotes e evitando qualquer exposição. Mas o peso do nome Cravinhos nunca saiu das manchetes e nem das lembranças de quem acompanhou o caso naquela época. Enquanto isso, Suzane deixou Tremembé, mudou de nome e tenta viver como se o passado fosse só um capítulo antigo. Mas para quem passou por aquelas paredes, nada mais é passado. Porque Tremembé não é só uma prisão, é um espelho, um lugar onde o tempo para, mas as histórias continuam se cruzando.
Lá dentro, o nome Richthofen ainda circula pelos corredores, misturado a outros que o país inteiro conhece, entre eles, Elise Matsunaga. E o que você vai ver no próximo episódio talvez mude completamente a forma como que você enxerga eles.